Eu quero pedir desculpas para vocês que a minha voz está um pouco ofegante, porque eu estou com muita dor de garganta. Mas isso não impede a gente de fazer um programa bem legal e batemos um papo bem bacana aqui com a nossa psicóloga Maria Luísa. E quem tiver perguntas relacionadas à psicologia individual e familiar, fiquem à vontade que daqui a pouco vamos estar lendo as perguntas e passando para Maria Luísa responder. Tá ok? Então, para começar, Maria Luísa, vamos começar ali, ó. Como funciona a terapia familiar? Bom, a terapia familiar, ela é um pouquinho diferente da individual, porque vai a família inteira na sessão. A gente faz, né, dependendo da demanda, algumas sessões individuais, outras não, a maioria, né, com a família, mas a gente vai tratar as questões da família, não as questões individuais de cada um. E quando você é procurada por uma família, a iniciativa sempre vem de quem? Da esposa ou do esposo? Então... Ou não necessariamente uma família composta por marido e mulher? A terapia familiar, geralmente, né, a família vem pra gente, geralmente ou por indicação de algum outro psicólogo ou médico, assim, ou porque a gente percebe, né, chega o paciente, que a gente chama de paciente identificado, que é aquele que procura terapia ou que manda para terapia, né? E a gente percebe essa demanda familiar e propõe para a família e a família aceita. É muito difícil uma família chegar e, né, do nada, assim, não, vamos fazer uma terapia familiar. Mas a gente vê que, em geral, as mulheres são mais propensas a aceitar a fazer terapia, né? A gente vê até na terapia infantil, por exemplo, geralmente quem leva é a mãe, né, quem participa mais, quem sabe até mais da criança. Então, geralmente, né, por uma questão até também social, né, de aprendizado, a gente vê que quem chega mais fácil, quem sabe mais fácil é a mulher. Mas isso não quer dizer que os homens também não venham, né? Também tem muitos pacientes que se abrem, que falam e que... né? Os homens têm um certo receio de procurar um psicólogo, na maioria das vezes, ou não? Em geral, sim, principalmente, né, os homens mais velhos. E nesse caso da terapia familiar, no teu consultório, ou né, necessariamente com você, quais os casos que mais você é procurada mais para que tipo de caso? Tipo, um divórcio, você acha que há mais procura, no caso, quando envolve filhos? E quem você acha que sofre mais nesse caso? No caso do divórcio, eu acho que depende muito, né? Depende muito da história de vida de cada um, né? Geralmente, quando tem filhos, é mais difícil de procurar um divórcio, né? Por causa dos filhos. Até no ciclo de vida familiar, a gente vai ver que muitos divórcios, grande parte dos divórcios, acontecem quando os filhos saem de casa, né? Tanto por não ter mais essa questão dos filhos, de guarda, enfim, mas também porque o casal, né, sem lá ter todo aquela questão de ter que cuidar dos filhos, levar, buscar, enfim, todo aquele, né, aquele cotidiano que a gente sabe que é bem corrido, assim. Quando eles acabam, os filhos vão embora, começam a criar suas próprias famílias ou começam a morar sozinhos, o casal percebe que não existia uma relação de casal mais. E daí, nesse momento que muitos divórcios acontecem, né? Mas depende muito. O que é uma terapia sistêmica? E como que ela se encaixa na família? Bom, a sistêmica é uma abordagem dentro da psicologia, né? Assim como a psicanálise, a junguiana, a comportamental, muitas outras. E a psicologia sistêmica, ela se baseia num pensamento sistêmico, né? Que a gente fala que é um pensamento não linear. Então, é muito essa questão de rede, de ciclo, de não uma coisa muito causa e efeito, mas que uma coisa não é uma linha reta, é um círculo. Então, tem muitas causas, muitos efeitos, é tudo uma rede mesmo. E a psicologia sistêmica ela começou com atendimento familiar,
E porque se via muito, né? Porque o foco de estudo da psicologia sistêmica são as relações. Então a gente trabalha muito com as relações. E é dentro da família que a gente aprende até as nossas primeiras relações. Então por isso que é muito trazida a família, porque foi onde a gente aprendeu a se relacionar com o mundo. Sim. Então no começo era muito as famílias, mas foi se percebendo que era um pouco inviável, né? Porque antes o terapeuta sistêmico só atendia a família, se todo mundo tivesse lá, se todo mundo se comprometesse. Mas às vezes, né, você via lá que era uma questão familiar, mas tinha um membro que queria se comprometer, queria trabalhar, o resto da família não ia. E daí foi percebendo que a gente consegue trabalhar a família mesmo numa terapia individual. A terapia sistêmica, ela vê muito essa questão, né, como a gente vê muito essa questão de teia, de círculo, se você mexer em um ponto, você mexe em todos os outros do Sim. sistema, né? Então, a gente foi percebendo que dá, assim, para trabalhar a terapia sistêmica com o indivíduo. E, no caso, você trabalha só com terapias em grupo ou você trabalha individual também? Não, por enquanto, no começo de carreira, então eu trabalho com vários tipos diferentes, né? Eu já trabalhei com casal, eu trabalho bastante a terapia individual, que é o que mais vem, né, para o consultório. E é mais isso, mas trabalho com um pouco de tudo. Ah, legal. Você é formada há quanto tempo? Agora vai fazer 1 ano e meio. Ah, é uma psicóloga recente. Bom que tá com tudo fresquinho na cabeça, né? No caso de uma terapia com uma. Eu não sei se você já teve essa experiência de trabalhar com criança. Uhum. Você acha que aplicar esses métodos no infantil é mais, entre aspas, aceito e é mais, como que eu posso pôr assim, aceito mesmo pelo indivíduo do que o adulto? Ou você acha que o adulto, por ter entre aspas, um melhor entendimento, ele assimila melhor os teus, os teus ensinamentos, as suas dicas? Não, eu acho que a terapia infantil, ela tem, claro, toda terapia tem sua particularidade, mas a terapia infantil, ela é bem diferente das outras, né? Porque a criança ainda não tem o cérebro completamente formado, não consegue, né, refletir tão profundamente quanto um adulto consegue. Então a gente até não consegue nem prender a atenção da criança se a gente chegar e conversar, né, que a gente faz com um adulto. Então a terapia infantil tem que ser muito lúdica. A gente trabalha, né, todas as questões com a criança por meio de exercícios, por meio de técnicas, por meio de brincadeiras mesmo, que o brincar da criança é muito importante. Então é diferente. Mas a terapia da criança, ela também tem outra particularidade que os pais, né, ou o adulto responsável que está na vida da criança, eles têm que estar envolvidos. Senão a terapia, né, não funciona. A gente faz essa parte no consultório, mas tem que continuar em casa. Então, geralmente, ela é acompanhada de uma orientação para os pais, né, enfim, E os é pais nesse são sentido. participativos nesse sentido ou alguns são relapsos? Depende dos pais, né? Sempre depende, não dá para. Você já teve casos assim que a criança necessitava tratamento e os pais não aceitavam, por exemplo? Eu nunca atendi, mas eu já vi casos, né, que até muitos casos que a criança foi para o tratamento, começou a pegar um pouco mais nas questões dos pais e eles tiraram a criança de tratamento porque ele pegava neles, né? A criança era um reflexo, na verdade, de uma questão deles, assim. Na realidade, a criança é o reflexo do que nós fazemos, né? Às vezes você tem em casa uma criança que faz determinadas coisas, mas ela se espelha em você, né? Então a gente tem sempre estar de olho nas crianças e vendo que nós somos o exemplo, nós somos o espelho. Então não adianta você chamar atenção, né? Não tem moral para chamar atenção se você faz igual ou pior. E a criança está vendo, e a criança de hoje não é mais como a criança de anos atrás. A criança de hoje, ela fala, mas você também faz. E como que você vai chamar atenção, na verdade? Na verdade, eu acho que a criança de antigamente, ela só não mostrava isso para os pais, mas a gente
consegue ver também que muitas coisas que os pais faziam, ela absorveu, aprendeu e agora passa para os filhos, né? Então a criança, ela sempre observa, a criança não é burra, como a gente muitas vezes Sim, imagina, né? criança esperta pra caramba. Então ela observa, ela vê e a criança aprende muito com o exemplo, né? Não adianta você falar, 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 se você não der o exemplo, ela não, provavelmente não vai aprender. Muito bom isso. Quais os princípios básicos, teóricos que você utiliza na terapia sistêmica? Eu acho que, né, o primeiro mais importante é o pensamento sistêmico mesmo, né? Essa questão de sair da linearidade, sair um pouco dessa culpa de, é culpa tua, e de entender que, na verdade, cada um impacta o sistema de algum jeito, cada um tem sua parcela ali, né? Que a minha reação vai influenciar a reação dos outros. Então, é muito, né, nesse de sair culpando todo mundo e entender o que, que eu posso fazer para eu mudar e conseguir mudar esse sistema, né? E para me sentir melhor também, né? Para acabar com esse sofrimento que eu tô sentindo, que é o que leva as pessoas a buscarem a terapia, né? Acho que esse é o mais importante. Daí, dentro da terapia sistêmica, a gente tem muitas linhas, né? Então, a gente trabalha com a estrutura da família, né? Dentro da família, qual é o papel de cada um dentro dessa família, como é que são, como é que é o aceitamento das questões de fora, se a família é muito aberta para o mundo exterior ou se a família é muito fechada nessas questões. A gente trabalha também com o ciclo de vida familiar, né, que eu já mencionei um pouco antes, então cada vez, né, começa lá com o casal recém-formado, cada vez vai mudando um pouquinho. Então é diferente você ser recém-casado, de você ter um filho pequeno, de você ter um filho adolescente, de você ter um filho, né, que saiu de casa, enfim. Então, como isso muda e daí acaba impactando os papéis também. Tudo se interliga. A gente também trabalha um pouco com a questão a gente fala, né, de intergeracional. Então, o que que eu tenho agora que eu herdei da minha mãe, que eu herdei da minha avó, né, que foi passado para mim da minha família. Talvez lá atrás funcionou, mas agora está me causando sofrimento, por exemplo. Então, é muito essa questão de geração também. E, né, esses são, acho que, mais principais, mas tem muitos outros também. No caso, você acha que essa geração, bom, você é formada recente, é meio, né, acho que é meio difícil você ter essa visão, mas você acha que a geração hoje, ela tem mais problemas psicológicos que a geração passada, que chega aos 40, 50, 60 anos hoje? Eu acho que é muito difícil dizer, assim, né? Porque os parâmetros para medir são diferentes. Primeiro que a gente vive num contexto diferente, né? Mas eu acho que antes não era tão. A gente não entendia sobre o que era um transtorno psicológico. Então, assim, as pessoas que iam para um tratamento eram pessoas que, assim, já, né, fugiam muito daquilo que, então, sei lá, matou alguém, ou não sei, né? Que daí eram as pessoas que eram internadas e que daí também não existia um tratamento que era muito bom. Na história da loucura, se você for ver, nunca foi muito gentil com as pessoas que eram consideradas loucas, né? Com as pessoas que estavam em algum nível de sofrimento psíquico, na verdade. E daí, depois, né, Freud, que começou com essa questão da terapia, ele começou a perceber, a aprender a entender um pouquinho mais, assim, né? As pessoas começaram a procurar, não precisavam mais ser internadas em hospícios, enfim. Não todo mundo, né? Algumas ainda assim. Mas ainda assim estava começando. A psicologia, Freud, acho que era no final dos anos de 1800, começo de 1900. Então, a psicologia é muito recente. E os estudos com os transtornos estão começando a evoluir, a sociedade está começando a aceitar muito mais agora. Então, por isso que estão aparecendo mais transtornos, porque a gente está, pessoas, né, que têm esses transtornos ou pessoas que estão em sofrimento, porque está tendo essa desmistificação e porque a gente está entendendo também que uma depressão não é porque a pessoa tem preguiça de levantar e fazer as coisas, por exemplo, é porque ela tem, né, algum de certa forma, um distúrbio comportamental e também, né, químico dentro do cérebro dela,
que faz ela não conseguir levantar de manhã, por exemplo, né? Então a gente está percebendo que algumas coisas que às vezes eram colocadas de um jeito lá atrás, na verdade podem ser transtornos. Exatamente, eu acho que a depressão, há alguns anos atrás, ela era tida como loucura, né? Porque a pessoa, ela, dependendo do nível da, da depressão, ela perde totalmente o ânimo, a vontade de viver, a vontade de comer, a vontade de tudo. Ela não sai da cama, não toma banho. E há alguns anos atrás, isso era tido como uma loucura. E a pessoa era encaminhada para o manicômio, É. tratada com, né, com medicamentos fortíssimos, choques e tudo mais. Eu acho que a psicologia veio para abrir a mente das pessoas e ver que existem outras formas de tratamento, né? Não necessariamente o choque, aquelas coisas cruéis que faziam antigamente. Isso é muito, muito, muito bom. Quando a terapia familiar é assim, tipo, indispensável? Em que período assim que você olha e você fala, meu Deus, essa família precisa de uma terapia familiar urgente. Mas como que eu vou abordar? Como que eu vou mostrar que eles precisam disso? Como que acontece esse primeiro contato? Bom, eu acho que, né, que nem eu já falei, o primeiro contato geralmente vem pelo indivíduo ou por um encaminhamento de algum psicólogo. Mas eu acho que depende muito. Assim como a terapia individual, né? Depende se a pessoa está preparada ou se a família está preparada para fazer a terapia, né? Porque a terapia é um espaço que, né, um espaço seguro, um espaço confortável, mas não é um espaço sem dor. Uma terapia de verdade vai trabalhar com questões que doem, né? Tem dias que você sai da terapia Dores da alma, né? pior do que você entrou, assim. Então, a gente trabalha com assuntos muito difíceis. E se a pessoa, ou se a família, ou alguém da família não está preparado para lidar, é, provavelmente ela vai sair do tratamento, ou né, a gente tem que pegar um pouquinho mais leve por um tempo. Qual que era a pergunta? Então, qual é a pergunta era quando a terapia passa a ser assim, tipo, indispensável? Tipo, aconteceu algo, tem uma família ali que tem um acontecimento, mas só que ela não enxerga que ela precisa de uma terapia. Quando que chega no limite, assim, não, é só terapia para resolver. Ou você faz isso, ou não tem mais o que fazer por você. Não, tem vários jeitos, né? A gente fala que a pessoa tem que ir buscar a terapia quando ela está em sofrimento, né? Então, né, a gente não fala muito sobre certo ou errado. Ah, você faz isso errado, então tem que ir pra terapia. Não, é isso que você faz te incomoda, isso que você faz te faz sofrer, não tá funcionando para você, então vai procurar terapia. Ai, obrigada. Mas eu acho que, assim, o jeito que, geralmente quando a pessoa procura é quando ela tá, assim, no fundo do poço, e geralmente é o indivíduo, e daí depois que vem a família, né? Porque dentro da família, cada um tem o seu papel, e geralmente tem uma pessoa que é a pessoa que absorve mais os problemas, e que daí mostra alguma disfunção, né? O sintoma que a gente chama na pessoa, na verdade, ele só está tentando mostrar que tem alguma coisa errada ali, então é essa coisa errada que a gente vai trabalhar. Então a família vem por aí. Mas geralmente é quando tá assim, não tem mais jeito, né? Quando a pessoa percebe que já tentou de tudo, não tem mais o que fazer, ou encaminhamento judicial, né? Que daí a pessoa literalmente não tem como fugir, que é judicial. É complicado. E acontece muito? Judicial, não. Depende. Acho que depende muito. Eu nunca atendi nenhum caso judicial, mas Não sei se você pode falar, mas dentro dessas terapias familiares, quais os temas mais abordados? Assim, qual é o assunto que você vê, não, hoje está em alta tal coisa? Estou percebendo que as famílias estão se desestruturando por completo, mas a maioria é por problema X. Tem algum parâmetro ou você acha que é um geral? eu acho que hoje em dia, talvez até né, por causa dessa globalidade da internet, as pessoas estão pesquisando muito mais, né?
até a minha geração e tudo mais, eu acho que muitas vezes pode ser um embate com as gerações anteriores sobre o modo que elas estavam fazendo as coisas até então, né? Às vezes pode ser uma questão de casamento também tem muito, né? Entre marido e mulher, mas daí a gente vê se a gente continua a terapia familiar ou se é melhor ir para uma terapia de casal. Também daí é outro objetivo. E eu acho que também um pouco a questão, né, da criação dos filhos, mas eu acho que é mais isso no geral. Nesse contexto de... Nossa, gente, já estou perguntando tudo que eu tenho dúvida. Aproveitem vocês aí também, hein? Mandem perguntas. Tem alguma pergunta já? Ai, que som. Pessoal aí que tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, aproveita que a psicóloga está aqui, doutora Maria Luísa, e ela vai estar respondendo vocês, esclarecendo pelo menos algumas dúvidas, né? E no final ela vai estar dando contato para vocês procurá-la, caso desejem também. Então, bora aí, pessoal, faz perguntas. Então, dentro desse contexto aí de terapia, saindo um pouquinho da familiar, entrando na terapia de casais, você acredita que dentro desse teu contexto, os casais conseguem, tipo, levar adiante um relacionamento através de uma terapia? Ou você acha que quando já está naquele processo de separação, mesmo que seja dolorosa, é separação mesmo? Depende. Eu vou falar muito depende aqui, porque a terapia é muito sobre depende. Varia, é bem relativo pessoa para pessoa. Mas acho que depende muito, assim, depende primeiro do que o casal quer. Se o casal quer continuar o casamento, se o casal tá disposto, e não naquele que é só, né, no discurso, mas aquele eu tô disposto a abrir mão de algumas coisas, né, porque relacionamento dois é isso, né, eu abro mão de algumas coisas, outro abre mão de outras coisas e a gente vai levando. Então, se o casal quer mesmo continuar o relacionamento, e eu acho que entra muito também em ponto de vista, né, às vezes o casal quer continuar, tá disposto a abrir mão, mas tem objetivos de vida muito diferentes. Então é difícil que continue, né? Por exemplo, um casal que não tem filhos, um quer ter filho, o outro não quer ter filho, né? Ou um vai ter que abrir mão, ou é um relacionamento que não tem como continuar, né? Então acho que depende muito do objetivo e dos objetivos que o casal tem na vida deles mesmo, né? Alguma pergunta? A Mari Cruz, o que você acha da terapia online? Bom, a terapia online, ela começou a ficar bem difundida na pandemia, né? Porque chegou a pandemia, a gente teve que sair um pouco do presencial. Então, assim, eu acho que a terapia online tem alguns que gostam, tem outros que não gostam. O CRP, né, que é o nosso conselho que, né, dita até as nossas regras e controla para ver se a gente está fazendo tudo direitinho. Ele flexibilizou bastante na pandemia, porque muitos psicólogos que nunca atenderam online tiveram que ir para atendimento online, né, até para a gente sobreviver, mas porque muitos pacientes não podiam ficar. A gente não sabia quanto tempo ia ficar, né, sem poder se ver, então teve essa flexibilização e a gente, antes, até na faculdade, eu sentia um pouco de preconceito, assim, mas como a gente foi forçado a ter que ter, a gente aprendeu que na verdade funciona. Para algumas pessoas funciona até melhor do que o atendimento presencial. As pessoas são tímidas para falar, né? E no online ela se solta mais, ela está no ambiente dela, né? Mesmo por mais que esteja com uma câmera ligada. Muito obrigada, Mari, pela sua pergunta. Muito obrigada, um beijo, minha querida. Tá, vamos continuar aqui então com as perguntas para nossa querida Maria Luísa. O que Agora que é uma brincadeirinha, a gente gosta de fazer umas brincadeirinhas, vamos dar uma descontraída. Eu vou me tratar com você. O que, na tua visão, eu não poderia falar de jeito nenhum? Para você dizer, não, a Cirene é maluca, ela é louca mesmo, de pedra, interna. O que um paciente, quando vai de início, ou está tudo liberado, pode falar tudo. Olha, Maria Luísa, olha, tudo um problema assim, Maria Luísa, você não tem ideia, senta que eu vou te contar a história.
e aí despeja tudo, ou você acha que... Não, eu acho que isso é um medo que muitas pessoas ainda têm para ir na terapia, né? O que o psicólogo vai pensar, vai querer me internar. Eu acho que para tranquilizar, a gente não interna ninguém na primeira consulta, né? Na primeira, na Geralmente, segunda, se voltar, já... mas assim, para você ter um diagnóstico, são várias consultas, não existe dar o diagnóstico na primeira consulta. Mas tem algumas questões que a gente fala que a gente tem que quebrar o sigilo, né? Uhum. Que é quando a pessoa vai causar sofrimento para os outros ou para ela mesma. Então, é causar, né, algum dano mais irreparável. Então, por exemplo, a pessoa chega, não, eu vou matar alguém quando eu for sair daqui. É nosso dever quebrar o sigilo e chamar a polícia, por exemplo. Ou a pessoa fala, não, a gente percebe que tem uma ideação suicida, que ela vai se suicidar. A gente tem que avisar a família, e dependendo da gravidade, até já chamar para o internamento, né? Chamar uma ambulância. Mas é mais esse sentido de preservar a segurança e a integridade ou do paciente ou das pessoas em volta, né? Mas fora isso, não tem Tá tudo nada, tá liberado, tudo mas... liberado. A terapia é um espaço que é o teu espaço, né? A gente, como pessoa, tem as nossas visões de mundo e isso não vai, né, sair completamente, porque é impossível a gente tirar isso totalmente. Mas o psicólogo não está lá para julgar ninguém. O psicólogo está lá para ouvir, E para tudo que entender, for para dito é acolher. sigilo, né? Então tudo que for dito, a não ser nesses casos, né, que eu falei, é sigiloso, a gente não vai falar para ninguém. Então, é um espaço bem seguro, você pode falar tudo que você quiser. Ai, que legal. A Adriana Cruz, ela quer saber o que te levou para essa área da psicologia. Bom, antes de pensar em psicologia, eu queria fazer letras, português. Mas daí no ensino médio, né, eu comecei a pensar, e eu sempre gostei muito dessa parte das relações humanas, de, né, entender o que tá, a pessoa é assim, mas o que levou, qual que é a história dela por trás disso, né? Ela é assim, mas como é que ela aprendeu a ser assim, a ser desse jeito, né? Então acho que isso foi uma coisa que sempre me intrigou. Então acho que um pouquinho disso, né? E também outra coisa que sempre falavam, né, que eu já era uma psicóloga nata, porque eu sempre fui muito boa em ouvir as pessoas, né, em acolher as pessoas. Então, eu acho que isso um pouco também. Então, temos mais uma pergunta aqui da Kátia Cassiri. Ela fez terapia por 2 anos na linha da psicologia, na linha da psicografia. Foi bom, mas ela não teve o resultado esperado. 8 anos depois, ela fez também outra terapia. Não sabe a linha dessa segunda terapia. Melissa Armânio, mas foi... com a Melissa Armânio. Mas foi o que resultou em melhoras. Ela acabou tendo melhor, teve resultado 8 anos depois que ela fez a... E a pergunta dela, qual não teve pergunta, né? Que você acha que tem que ter afinidade com a psicóloga, ou é a linha da psicologia que trabalha que faz com que você atinja o resultado final? Eu acho que tem 3 pontos. Eu acho que a linha é importante, né? Porque cada linha tem um objeto de estudo. Claro que cada psicólogo vai puxar a sardinha para essa linha. Uhum. Mas, né, por exemplo, a sistêmica trabalha as relações, a comportamental trabalha o comportamento, a psicanálise trabalha o inconsciente. Então, tem muito essa questão da linha, mas eu acho que tem também a questão da época que você estava, né? Se você estava numa época que você conseguia lidar com as suas questões ou que não conseguia, se você estava pronta para fazer, né, a terapia e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é o psicólogo, né? Eu acho que se tivesse que resumir, assim, a coisa mais importante, essencial, que não pode faltar numa terapia em todas as linhas, é o vínculo. Se não tem vínculo, pode vir, sei lá, o Freud te atender, ele não vai conseguir fazer nada. Então, acho que o mais importante é você encontrar uma psicóloga que você tem que se sentir confortável para falar. Né? Você tem que sentir que ela te entende, que ela está te acolhendo, que ela não está te julgando.
Então, o jeito dela também tem que bater com o teu jeito, né? Então, eu acho que a psicóloga, achar o psicólogo certo é um passo muito importante. Diz que muitas vezes, né, a pessoa vai para terapia, não gosta, vai em outro, não gosta, vai no terceiro, gosta, né? Então, você tem que achar uma pessoa que... É como ir ao médico, né? Mas a psicologia, a gente está trabalhando com questões muito profundas. Então, né, a gente é um profissional, a gente está lá com uma pessoa um pouco mais neutra, mas a gente não é completamente neutra, né? Então, o bom profissional ele consegue se conectar também com o cliente, né, com o paciente. Então, é muito importante, né, que encontre o profissional Essa certo, o psicólogo segurança, certo. né? Tá seguro para falar sobre mim. Uhum. Então eu tenho que estar segura, saber para quem eu vou falar, né? Exatamente. Espero que tenhamos respondido a sua pergunta, Kátia. Muito obrigada. Psicodrama. A linha do psicodrama é uma linha que eu não estudei muito, mas é uma linha bem legal também. É uma linha que trabalha muito com a questão, né, da psicologia e a questão do drama, que seria mais do teatro, do corpo. Então, trabalha muito essa questão da dramatização mesmo. Né? Às vezes a gente usa umas técnicas deles, mas eles trabalham bem essa questão né, vamos encenar, vamos brincar com essa almofada, vamos, né, e tudo aquilo para você conseguir externalizar tudo, né? Então, Às vezes, quando a pessoa é muito tímida, né, essas interações faz com que a pessoa se solte mais. Aí temos mais uma pergunta aqui da Neide Bitarello. Boa noite. Por que hoje em dia muitas crianças e adolescentes têm que procurar, sempre procurar ajuda psicológica ou ajuda de algum órgão específico, não conseguem lidar com seus próprios problemas e tudo é bullying, tudo é ofensa. Eu acho que essa é uma questão muito, muito boa, né? Obrigada, Neide, pela pergunta. Eu acho que a questão do bullying, a questão da ofensa, eu acho que é muito uma questão de você entender onde o teu limite termina e começa o limite do outro, né? Então, eu acho que está sendo muito mais falado sobre isso, né? As pessoas, principalmente né, os adolescentes, estão começando a entender mais sobre isso, estão começando a cobrar mais a sociedade em relação a isso. E eu acho que as crianças de hoje em dia, e os adolescentes, né, eu acho que a geração dos meus pais, por exemplo, vem de uma geração de pais que, no geral, trabalhavam muito, né, mas não tinham muito como dar a questão financeira. Daí a geração dos meus pais começou a trabalhar mais, né? As mulheres começaram a sair de casa, a ajudarem na questão financeira da família. Muitas vezes ficando sobrecarregadas porque os maridos não percebiam que, né, elas ajudando na questão financeira, eles tinham que participar na questão em casa, né? A gente até fala que não é uma ajuda que tem que ser dada, Muitos porque os homens, dois... tipo, 90% dos homens, né? Tipo, É, eu vou te ajudar lá fora, mas, por favor, eu preciso de ajuda aqui dentro também. exatamente. O que causa muito uma sobrecarga. Então, os pais acabaram, e isso é função dos dois, do pai e da mãe, não é só da mulher, Sim. nunca foi. Mas os pais acabaram ficando mais tempo trabalhando e menos tempo dentro de casa. E acabaram compensando isso, né, não dizendo muito não para os filhos, né, não conseguindo colocar tanto esses limites. E uma criança sem limite acaba não aprendendo o que é receber um não. Só que a gente sabe que o mundo lá fora tá cheio de não pra gente. Então, às vezes, vai lá para fora, recebe um não e aquilo se torna muito maior, porque é o primeiro não da vida Frustrante, dela. né? Então, essa falta de aprender a lidar com a frustração mesmo, que eu acho que é uma questão muito social, muito da época que a gente está vivendo, de como a sociedade foi se encaminhando, né? Como a mulher encontrou esse seu papel dentro da sociedade, um papel muito importante, né? Como a gente saiu de casa e começou a buscar o que é nosso, e como a gente está ainda um pouquinho tentando se organizar enquanto sociedade dentro disso, né?
Vamos ver aqui mais uma pergunta da psicóloga Camila Stephanie Arce. Acho que é esse o sobrenome. Desculpa se eu errei. O que você gostaria que o paciente soubesse antes de começar uma psiquiatria? Uma psicoterapia, desculpa. Bom, acho que a primeira coisa é que aquele é um ambiente seguro, né? Ele pode falar tudo o que ele quiser, que tá tudo bem. Eu acho que é importante ele saber também que vai doer muito em alguns pontos. Que a gente vai tocar, às vezes ele pode pedir para dar uma desacelerada, mas a gente vai ter que tocar em algum momento. E que ir para o psicólogo não é coisa de louco, né? Eu não vou mandar ninguém para o hospício, até porque não existem nem mais hospícios, né? Porque a gente sabe como eles eram, mas que a gente vai trabalhar devagarinho, né? As questões que ele tem que trabalhar, e que aquele é um espaço que ele pode falar o que ele quiser, que é o espaço dele, que ele se sente acolhido, que ele. É o espaço dele mesmo, o momento que ele tem para crescer, para melhorar como Confiar pessoa. em você e se soltar e falar o que realmente tem que falar, né? Muito interessante. Obrigada, Adriane Cruz. Falou que está adorando o programa está muito bom. Pessoal, continue mandando suas perguntas. Me ajudem, que hoje eu estou com dor de garganta, não estou legal hoje, mas eu sei que com vocês o programa vai que vai, vocês são super parceiros, estão sempre do lado da gente aí. No caso de usuários de droga, você acha que nesse caso é mais difícil você lidar do que um problema psicológico, tipo um problema banal psicológico e um problema com o usuário de droga? Você acha que é muito mais difícil de lidar com isso do que com problemas cotidianos? Eu diria que é uma terapia muito mais frustrante, né? Porque a drogadição e o alcoolismo são questões, né? Todas as questões são multifacetadas, mas o alcoolismo e a drogadição tem a questão química muito forte, né? Que a própria substância gera uma dependência. E muitas drogas, na primeira vez que usa, já gera essa dependência, né? Claro que a gente sabe muito que tem muitas questões sociais, muitas questões da família, né? A gente percebe muito em drogaditos e alcoólatras, por exemplo, que saem do internamento limpos e a família acaba fazendo eles usarem, oferece uma cerveja no almoço de volta para um alcoolista, né? Então, porque daí isso mostra também que aquilo é um sintoma da família, né? Mas também tem a questão química muito forte, de vício muito forte. Então, acho que por isso que é mais frustrante, porque tem muita recaída. E também tem a questão da abstinência, né? A abstinência fisicamente machuca a pessoa, né? Então, ela muitas vezes usa não pelo prazer de usar, mas para não ter essa abstinência. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, é muito difícil, é bem frustrante porque tem essas recaídas. Imagina. Mas a pessoa consegue, e ela tem que querer. Mas se ela quiser, ela consegue sair, ela consegue melhorar, Acho consegue que no início, largar. né? Acho que no início a pessoa nem sabe se ela quer ou não, né? O início é muito complicado. Eu presenciei o tratamento de filho de uma amiga e é muito, 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 sabe? Porque ele não percebia que ele precisava. Até ele perceber, assim, passou muito tempo, assim, então foi bem, bem doloroso para ambos. E tanto, né, a pessoa que está recebendo o tratamento, quanto as pessoas que estão à sua volta sofrem. Porque não é fácil, gente, não é fácil, é bem complicado. Eu acho até que é importante nesse sentido, né? As pessoas que estão em volta também procurar nesse tratamento, né? Que é difícil e é uma forma também de você conseguir apoiar a pessoa que está lá, né? Sim, aprender como lidar com a pessoa, né? E não só no caso de usuários de droga ou de bebida, né? Mas no caso da depressão mesmo, que é um caso mais comum, eu acredito que hoje, a depressão, a depressão ela é um problema assim que já atingiu uma massa muito grande. Então, hoje você vê criança com casos de depressão,
adultos com casos de depressão, idosos, né? Então, eu acho que é um caso assim, que as pessoas que estão à volta também deviam acompanhar nesse tratamento para saber, não, fulano ou fulano não é aquele preguiçoso, não quer nada com a vida, ele não está bem, eu tenho que saber, eu tenho que aprender a lidar com ele também, para eu também não pirar, né? Que a pessoa que está do lado, ela também, ela fica com uma sobrecarga muito grande. Eu acredito nisso. A Kátia fez mais uma pergunta aqui para você. Hoje em dia, quais os maiores casos, as maiores procuras que você tem tido no teu consultório? Que tipo de tratamento mais procurado? Eu acho que a ansiedade e a depressão, né, elas tem bastante. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Incrivelmente, porque a gente tem essa fama de ser relaxado, de, né, a vida boa o tempo todo, não é muito verdade. A gente é um país bem ansioso. Mas acho que um pouco nessas questões. E eu acho que é mais isso. Ansiedade Também, e depressão. que entra muito também daí nas questões familiares. Né? O que você falaria, no caso, o que você falaria ou daria uma dica ou alguma sugestão, como psicóloga? Imagina você como uma psicóloga mesmo, falando com o teu paciente. Sobre a depressão, o que você falaria hoje? Quem acha, eu tô por um fio para entrar numa depressão, sabe? Estou jogando, chutando o pau da barraca. O que você passaria para essa pessoa hoje? Eu acho que não tem muito uma coisa que a gente pode falar, né? Eu acho que uma linha de tratamento, eu acho que para depressão, tanto para depressão quanto para ansiedade, criar uma rotina é importante. Também trabalhar com a autoestima, né? Porque geralmente a depressão, a autoestima está lá embaixo. Então, e também ajudar a pessoa a ressignificar, né? Que a gente usa muito no sistema. Então, ressignificar muitas vezes a frustração, o modo como ela vê o mundo. Mas isso é devagarinho, né? Dependendo do nível da depressão, tem que ter ajuda do remédio, porque, como eu falei, a depressão também tem a parte química. Então, a gente precisa do remédio para dar esse empurrãozinho que a pessoa precisa, né? Então, indo devagarinho, ressignificando algumas questões na vida dela, ressignificando a relação dela com ela mesma. E para as pessoas em volta, eu diria que, e não só em questão de depressão e ansiedade, mas em questão de tudo, eu acho que muitas vezes o que as pessoas que estão em sofrimento querem, primeiro, antes de tudo, é serem ouvidas. A gente tem essa ânsia de querer resolver os problemas das pessoas e tudo mais, mas a gente, primeiro, não vai conseguir resolver, na maioria das vezes, o problema. E, segundo, a pessoa ela quer ser ouvida, ela quer desabafar, ela quer botar para fora. Então, acho que a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que esteja em sofrimento é ouvir ela e tentar ouvir sem julgar, ouvir acolhendo, entender, né, que ela está num momento difícil e que ela, tipo, se ela te procurou é porque ela confia em você, né? Então. A Mari Cruz está comentando aqui, é muito importante também a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, né? É muito importante ela reconhecer, eu preciso, me ajude, por favor, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. E a gente fala, né, assim, não existe terapia se a pessoa não quiser. Né? O que a gente faz lá, a gente não dá nada de bandeja, assim. A gente vai ajudar a pessoa a trabalhar com o que ela já tem. Então, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Não adianta, né? De novo, pode vir Freud que ela não vai mudar. Então, assim, o primeiro passo é você querer. Então, a gente até às vezes fala, né, para os nossos pacientes, se você já está lá no consultório por vontade própria, você já deu um passo muito grande, um passo que muitas pessoas ainda não conseguiram dar, né? Acho que é o mais importante. Pois é. Pessoal, continue mandando suas perguntas. Aproveitem que a Maria Luísa está aqui respondendo as perguntas e dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, pessoal. Podem mandar pergunta que eu estou aqui olhando e, na medida do possível, eu vou perguntando. Nessa linha mesmo da depressão.
que é um assunto que todo mundo, né? Geralmente você encontra, vira e mexe, você encontra alguém, fulano está com depressão, fulano está deprimido. Você acha que hoje ela está mais equilibrada? Ou você acha que depois que viemos da pandemia, houve um volume muito maior? E você acha que ainda tem pessoas que não procuram ajuda? Eu acho que a pandemia agravou muitos transtornos, né? Até pro depressivo, a pandemia foi, por um lado, muito bom, bom não, mas confortável, por outro lado, muito ruim, né? Porque daí o depressivo não precisava sair de casa, não precisava se arrumar. Isso até levou muita gente à depressão, né? Essa falta de contato humano. Ia piorar, né? O quadro, né? Exatamente. Então, eu acho que a pandemia agravou muito, não só a depressão, muitos outros transtornos também. Mas eu acho que as pessoas, no geral, elas ficaram mais conscientes que elas precisam de ajuda, até justamente por aquilo que eu falei, né? Como agravou, elas acabaram chegando no momento que não tinha mais escolha. Uhum. Então, elas tiveram que procurar essa ajuda. Mas eu acho que ainda assim a psicologia tem bastante trabalho né, a fazer em relação a desmistificar, a fazer as pessoas entenderem que não é só para louco, que todo mundo precisa fazer terapia, né, em algum momento, que é um processo para você se conhecer, se entender. Então, que é um processo importante. Mas devagarinho a gente vai. Eu, particularmente, acho a terapia uma coisa incrível, porque nem sempre você tem alguém disponível ali do teu lado para conversar, para te ouvir, né? Porque a vida é muito corrida. E a partir do momento que você tem um terapeuta, você dá uma freada, não. Hoje é o dia da minha terapia, hoje eu vou lá conversar com a minha terapeuta, hoje eu não tô me sentindo muito legal, vou lá. E você põe tudo aquilo para fora. E isso faz bem. Eu costumo sempre falar com as pessoas que o dia tem 24 horas. E nessas 24 horas acontecem N coisas. Coisas boas, coisas não tão boas e coisas ruins. Mas eu percebo que as pessoas que têm tendência à depressão, ela foca na ruim. É como se só aquilo acontecesse o dia todo, todos os dias na tua vida. E ela não nem sequer vira o olhar para aquilo bom que aconteceu. Teve algo bom também que aconteceu durante o dia. Teve algo não tão bom, mas também não tão ruim. Mas o foco fica só no negativo. Isso é um geral no quadro depressivo? Ou você acha que nem todas as pessoas vão para esse lado? Eu acho que em geral sim, né? Em geral tem uma tendência a olhar o negativo. Isso vem de muitos fatores, né? De até o jeito que você aprendeu a ver o mundo, por exemplo, é o momento que você está da sua vida, mas é isso que a gente fala com ressignificar, né? Entender que existem momentos bons e que existem momentos ruins, mas que eles vão passar e você vai conseguir lidar ou não vai conseguir lidar, mas que em algum momento ele vai passar. E em relação a ter esse momento para você, né, que você pode falar, você pode desabafar, eu acho que a terapia é um pouco disso, né? É aquela horinha da semana que é só tua. Mas também o terapeuta, ele não é aquele que só vai escutar. Porque o desabafar é terapêutico, mas você pode desabafar com um amigo, com um familiar, enfim. O terapeuta vai fazer você pensar em algumas questões. Então, você vai falar e o terapeuta, às vezes, parece até meio burro. Porque você vai falar um negócio que parece óbvio, ele vai perguntar, eu não entendi. Você vai ficar, tipo, vai ter que explicar. E quando você explica, você entende. E daí você percebe que, opa, talvez eu estivesse vendo alguma coisa desse jeito e que estivesse me fazendo sofrer. Então, o terapeuta é aquele que vai ser questionador, vai perguntar, vai fazer você pensar mesmo. Isso é bom, isso é muito bom, porque às vezes a gente vai aumentando aquele problema que nem é um problema, nem é algo tão assim, mas a gente insiste em olhar por um ângulo que no final é prejudicial a gente. E num bate-papo com um terapeuta, o fato de você ter que repetir, o fato de você ter que rever o teu próprio conceito faz com que você chegue a um denominador
quase que comum com o teu terapeuta. Isso é bem E interessante. perceba que algumas coisas que você carrega, você não precisa, não Não são precisa suas. carregar. Não precisa carregar. É verdade. Na realidade, nada nós precisamos carregar. Que nós estamos aqui só de passagem, aqui é só uma etapa da nossa vivência nesse planeta gigante. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, tudo que você puder agregar, aprender e agregar é ótimo. Não leve para a vida coisa que não agrega, não vale a pena. É a minha forma de ver, né? Vamos ver aqui mais perguntas. Eu tenho que fazer as perguntas de todas as meninas aqui, que se elas vão dizer, mas você não faz pergunta. A Kátia fez uma pergunta que gostaria de saber quais são os maiores problemas que aparecem no consultório, se você já respondeu, né? Há palavras. Aqui mais aqui adiante. Há palavras para dizer a alguém que enfrentou a morte de uma pessoa fundamental em sua vida? Eu acho que o luto é uma fase bem difícil, né, na nossa vida. E entendo que muitas vezes, assim, muita gente fica perdido, né, no que falar. Mas eu acho que é como eu já falei, né, você tá ali. Eu acho que falar, olha, se for, né, uma pessoa que seja próxima, que você tenha, se sinta confortável de falar, que você possa oferecer isso, né, que não seja só da boca pra fora. Mas falar, olha, eu sei que é uma fase difícil, você não tem nada que você possa falar que vai aliviar o sofrimento dela. E até é importante que ela sinta aquilo, porque ela perdeu uma pessoa importante para ela. Então é importante que ela sinta aquilo, que ela chore, que ela bote para fora. Mas falar, olha, eu tô aqui. Você pode chorar no meu ombro, você pode desabafar. Eu tô aqui por você, é difícil, mas vai passar. Vai ficar mais leve, não vai deixar de doer, né? Porque a gente acha que o luto, daqui a uns 3 meses passa. Não vai doer, nunca vai deixar Às de vezes doer. por anos, né? Vai doer para sempre, porque foi uma pessoa querida. Mas você vai aprendendo a conviver com aquela dor, você vai aprendendo a andar para frente, vai parando de pensar na pessoa todos os dias, então vai ficando mais fácil. E você falar para a pessoa, eu vou estar aqui no teu momento difícil, eu vou estar aqui quando você precisa de mim, eu acho que é o melhor que você pode oferecer para a pessoa mesmo, né? Será que é um momento difícil? Não tem como ser diferente, mas eu tô aqui para aliviar um pouquinho. Assim. A saudade vai permanecer. Eu sempre comento que eu perdi duas pessoas assim, muito significativas na minha vida, que foi meu pai e minha mãe. E a saudade é inevitável. Minha mãe já se foi faz 20 anos, é inevitável a saudade. Mas o que eu costumo fazer talvez funcione para alguém que esteja me ouvindo, talvez não funcione para outros, mas é você manter viva a memória dessa pessoa, manter vivos os bons momentos. Às vezes eu estou fazendo um trabalho ou de fotografia, ou até mesmo na minha casa, e eu lembro de algo da minha mãe, assim, algo legal, algo engraçado, eu rio, eu falo, ai mãe, você tá louco, né? Sabe, eu mantenho viva aquela imagem, aquele momento, assim, como se ela estivesse comigo. Não está presente, mas de alguma forma eu acredito que esteja. Então, isso faz com que a gente siga em frente, a gente ri, mesmo porque, da mesma forma que nós amamos quem se foi, a pessoa que se foi também amava muito a gente. Uma pessoa que já passou por muitos problemas, muitas coisas ruins, é normal que ela se isole? Ou ela deve procurar um psicólogo para se abrir e pôr isso para fora? Aí a Maria Luísa vai responder novamente, porque como a live caiu, a gente não sabe até onde foi a resposta. Como eu falei, né? Eu acho que essa questão, se ela se isolar, se ela deve procurar ajuda, né? Depende muito do sofrimento dela. Se ela tá sentindo que precisa de ajuda, se ela tá se sentindo mal, se ela, né? E eu acho que daí na questão, né, quando a pessoa se isola, a gente vai trabalhar muito dessa ressignificação das relações dela, né? Então, que relações que ela deve deixar de ter, ou que relações que, para ela, né, ela pode se colocar de um jeito melhor. Então, trabalhar muito, né, nesse redescobrir as relações, como ela pode
ajudar, porque as relações são uma via de mão dupla, né? Então, elas se posicionando de alguma forma, as outras pessoas vão responder, né? Mas acho que também essa questão de passar por coisas muito difíceis, eu acho que depende muito do ponto de vista, né? Porque tem gente que você olha, a vida foi um caos, assim, e a pessoa não vê desse jeito, não enxerga desse jeito. Então, acho que entra um pouco nisso também, né? Trabalhar, o que é o difícil para você? O que foi complicado? O que O você não ideal conseguiu seria lidar? procurar um psicólogo, né? E se abrir, falar, pôr para fora, tirar do peito essa angústia, essas coisas todas e, né, se ressocializar. Uhum. Espero que tenhamos respondido a sua pergunta, Neide. Muito obrigada. Pode continuar mandando perguntas que a gente vai fazendo. Vamos ver o que mais aqui que nós temos. Só para mim cair. É que misturou tudo aqui. Adriane, aqui. Crianças, jovens ou adultos, quem mais frequenta os consultórios atualmente? Eu acho que atualmente, geralmente, é jovens. As crianças vêm muito por indicação escolar, então tem bastante também. Os adultos estão começando a vir mais, e eu acho que o que menos tem são os idosos. Até tem bastante demanda, mas até pelo contexto que eles viviam, né? Porque eles vieram de um contexto muito antes da reforma psiquiátrica, né? Então ainda tinha muito esse estigma que a gente vê muito conversando com os idosos, muito mais forte esse estigma do louco, do que precisa de terapia porque, né, não bate bem, enfim. Então tem muito esse preconceito. E os idosos também, né, por incrível que pareça, muitos deles vão porque a família leva, né, assim como as crianças e os idosos também. Na geração deles não tinha tratamento com psicólogo. Já ia direto para o psiquiatra, já interna lá, que é. E Então também ficou essa visão, né? Psicólogo e maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. e não era muito acessível também, né? Agora a psicologia está começando a falar sobre a questão da acessibilidade financeira mesmo, né? Porque quando Freud começou lá no 1800, ele atendia só quem tinha muito dinheiro. Então a psicologia está também dando seus passinhos para começar a ser mais acessível, para poder alcançar todo mundo, né? Agora a gente no SUS já está começando a ter atendimento, então aos poucos vai se tornando mais acessível para todo mundo, que é Eu o que achei bem precisa. interessante essa abertura do SUS, né, para a psicologia. Eu achei uma coisa assim, uma revolução, porque até então, há alguns anos atrás, você mal conseguia um clínico geral. Aí agora você ter esse acesso à psicologia, eu acho muito importante, né? Porque o mundo em si está ficando doente. Então as pessoas têm que se tratar, as pessoas têm que conversar, não tem nada a ver com loucura, gente. Tem a ver com se abrir, pôr para fora e não guardar para dentro de si algo que não vai te fazer bem. Que mais cedo ou mais tarde isso vai te incomodar e vai te fazer mal. Eu acho que o mais importante também é você estar lá para se conhecer, para entender o que é teu, o que não é teu, o que está te machucando, o que você pode mudar na tua vida para não te machucar. Então é muito a terapia é o autoconhecimento. Então, acho que essa pergunta aqui já foi respondida, que é da Mari, né? Seus pacientes são mais jovens ou sêniores? É Giovana Costa. Giovana Cove, deixa eu ver aqui. Daisy. Por gentileza, leia aí, que eu não estou encontrando. Giovana Costa, uma pessoa deprimida, na maioria das vezes, tem uma vontade debilitada. O que fazer para ela dar ânimo para enfrentar os seus problemas? Então, acho que o primeiro é avaliar se precisa do remédio ou não, né? Fazer encaminhamento para o psiquiatra. Porque a gente, como psicólogo, a gente não pode receitar remédio. Uhum. Então, a gente faz esse encaminhamento, né? Como eu falei, o remédio, a depressão tem a parte química também. Então, o remédio vai lá, atua nos neurotransmissores e faz os hormônios circularem para a pessoa ter mais esse ânimo. Mas eu acho que entra muito em ressignificar.
né? Ela ressignificar a relação dela com as pessoas, com a rotina dela, com o trabalho, com as atividades de lazer dela. Muitas vezes até separar um tempo de lazer, porque é uma coisa que a gente percebe muito, né? Que as pessoas esquecem de tempo de lazer, muito preocupados com o trabalho, com a família, com os filhos, com tudo, e não tem um tempo que né? Pergunta o que você faz Para ela, no né? teu dia que você gosta, que é para você. Não faço nada. Então, entender também, né, separar esse espaço para ela, e principalmente ressignificar a relação dela com ela mesma. Uma caminhada, uma atividade física já ajuda bastante, né? A atividade física entra nessa questão química, né, que gera os hormônios que dão mais ânimo para a pessoa, né? Então, a atividade física, manter uma atividade física na rotina ajuda também muito na depressão. Aí esse papo, gente, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Não é desculpa. Compra uma corda, pula a corda, anda no parque, dá uma volta no quarteirão, sobe e desce escada, não quer sair de casa? Sobe e desce escada. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso ajuda pra caramba, faz você liberar um monte de coisa ruim ali. Quando você vê, você já tá super animado, começa subindo escada, daqui a pouco já tá dançando. Dançar também, musicoterapia é uma coisa fantástica, né? A musicoterapia. Põe uma música, dança, canta, seja feliz, o importante é ser feliz. Porque a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar aqui nessa terra. Aqui é só uma passagem. Então, use o tempo que você está aqui para ser feliz. O momento de ser feliz é hoje, é agora. Não fica protelando para o amanhã, para o depois, que amanhã, o depois pode não vir. Então, seja feliz hoje, faça agora, abrace agora, fale que ama. Isso que é importante. As pessoas têm dificuldade em dizer que amam. Você já percebeu isso? Eu acho que isso também é uma... Que você dizer que você ama te coloca numa posição de... E não é só amor marido-mulher, é amor amigo, amor... Abraça teu amigo. Seja livre de preconceitos. Abrace mais. Fale mais eu te amo. Ouça mais as pessoas. Eu acho que isso faz com que o astral da gente melhore. Né? Quando você chega para alguém, ai, que bom te encontrar, aquele abraço gostoso. Isso é muito bom, é muito gratificante. E na relação dos esportes também, né? Eu acho que também é muito sobre encontrar aquilo que você gosta de fazer, né? Exatamente. Então, também ressignificar essa tua relação com os esportes, né? Com a atividade física, com o teu próprio corpo, né? Fazer amizade com o espelho. Gente, é muito bom você ser amigo do espelho. Não importa o que os outros falem a teu respeito. Se você se olha no espelho e o teu espelho te diz, você tá maravilhosa, vai, se joga, relaxa. Gente, é isso que importa o que você está sentindo. Não dê tanta importância para a opinião alheia, que a opinião alheia não paga teus boletos. No final do mês, quem paga teus boletos é você. Então, seja feliz do teu jeito. Né? Não é verdade? Uhum. E, aqui, vamos ver aqui, deixa eu achar. Deixa eu achar. Para mim, tá passando tudo muito... Peraí, Marcelo Alfredo Croques. Está assistindo. Tá, acho que é mais para baixo. Marcelo Alfredo, vamos achar aqui. Gente, ao vivo é assim mesmo. Não se preocupe que eu vou encontrar. É que é muita gente mandando mensagem. Daiane Jung também. Beijo, Dai. Maravilhosa, que veio semana passada para o programa, mas sabe como é que é, né? Não achei aqui do... Então leia, por favor. O Marcelo está dizendo, quais são as suas dicas para deixar o nosso ambiente familiar mais saudável? Bom, eu acho que, assim, a base de toda relação é a comunicação. Porque até, né, uma justificativa de por que a terapia funciona tão bem. A gente sabe quem a gente é porque alguém disse pra gente. Então, a gente sabe, a gente se construiu por palavras. E a gente constrói as relações também pela comunicação, né? Tanto por palavras verbais, mas pela comunicação não verbal também. Então, acho que ter uma comunicação alinhada entre a comunicação verbal e não verbal e conversar mesmo, ter aquele momento para dizer, olha, eu não gostei do que você fez, eu senti que você, sei lá,
me desvalorizou quando você fez isso. Né? Conversar sobre sentimentos, eu acho que o primordial em qualquer tipo de relação é ter uma conversa honesta, uma conversa, né, que uma conversa também franca, né? mas que outra pessoa acolha aquilo sem julgamento, sem tentar se defender, né? Acho que entra um pouco na comunicação não violenta, mas uma conversa que você não saia contando que você fez isso, mas eu senti isso quando você fez aquilo, eu não gostei, né? Então, e a outra pessoa também receber aquilo, né, não como uma crítica, como um puxão de orelha, mas, né, entendendo que aquilo gerou um sofrimento, vamos conversar sobre aquilo, vamos tentar entender. Como uma fórmula para melhorar, né? Porque não adianta, né, você tá lá todo, não, eu vou conversar, eu vou falar e outra pessoa, tá. Não é legal para ninguém, né? O que eu percebo muito é que as pessoas confundem muito expor um lado ou outro com DRs. Não, porque você é assim, porque lembra aquele dia, porque lembra não sei o quê. Gente, não é assim. Põe num papel ali, escreve ali todas as coisas que os prós e os contras. E aí no bate-papo você vai, né, falando, olha, talvez se você desse uma melhoradinha aqui nessa forma de falar, quando você vai falar tal coisa, você às vezes fala assim com um tom mais ofensivo. Talvez se a gente mudasse, tem várias formas de você falar a mesma coisa sem necessariamente ofender. Então, diálogos, gente, diálogos, da mesma forma que a gente fala com um amigo. Poxa, eu não gostei do que você me fez lá, você falou tal coisa lá, não devia ter falado. Você fala para o amigo, eu acho que o teu cônjuge, a pessoa que está do teu lado ali, é a maior relação de amizade, né? Então, se você expor de uma forma amigável, eu acho que dá para levar um relacionamento por muitos anos, assim, de uma forma bem agradável. E você vai moldando, um vai moldando o outro. Não achei muito, isso não tá muito legal, não. Se você fizesse assim, eu acho que ia ficar mais interessante. Ah, eu te pedi tal coisa, pedi um perfume, e você simplesmente olhou para mim, não, é claro que não. Ah, minha querida, olha, agora não vai dar para eu te dar esse perfume, mas o que você acha de a gente tomar um sorvete hoje? Aí outro dia a gente pensa no perfume. Então tem várias formas de falar o não sem necessariamente você falar não. Eu acho que até é com os filhos também, né? Porque a comunicação os filhos também aprendem com os pais. Você pode ver, né? É até engraçado, muitas vezes até os trejeitos de falar é igual ao do pai e da mãe. Então, acho que ter essa comunicação aberta com os filhos, e não importa a idade, desde pequenininho até já adulto, casado. Saber os limites, né? Mas manter essa comunicação aberta, né? Explicar, é muito importante na hora de impor limite, explicar que você tá dando bronca por causa dessa ação que ele fez, que você não gostou, que, né, te fez sentir mal, que olha o que isso gerou no ambiente para entender de consequências, não porque você é errado, porque você é feio, porque isso também vai moldando Sim. Né, é bom você não só castigar, mas falar o porquê você está castigando. A criança simplesmente recebe um castigo. Ah, porque você fez isso, pai e tal. Mas explicar, olha, hoje você não vai ganhar tal coisa que eu havia dito que eu ia te dar, porque você agiu em determinado momento de tal forma e não foi uma ação bacana da tua parte. Então, por este motivo, você vai ficar no teu quarto ou no teu banquinho do pensamento, refletindo sobre isso e não vai ganhar aquilo que você queria. E acolher Numa outra ocasião, a gente vai, né, conversar novamente. Se for melhorando a tua atitude, a gente conversa de volta. E acolher também, né, os sentimentos que isso geram, né? Sempre acolher o sentimento, né, das pessoas à nossa volta, não só dos nossos filhos, né? Porque isso valida os sentimentos, né? Você dizendo, olha, você não ganhou isso porque você fez aquilo que a gente combinou que não era para fazer. Daí a criança vai ficar frustrada, daí você fala, eu sei que você está chateado, tudo bem ficar chateada com isso, porque não é o que você queria, mas é assim que tem que acontecer, porque, né, nossas ações têm consequências. Exatamente. E assim vamos moldando uma futura geração aí de pessoas mais responsáveis pelos seus atos,
mais consciente das suas atitudes, e assim se forma um bom cidadão. Temos mais perguntas? Vamos ver aqui. Matheus Vargas, falou tudo. Vamos demonstrar nossos sentimentos. É isso mesmo. É isso mesmo, Matheus. Obrigada por você estar sempre participando, Matheus. E vamos demonstrar os sentimentos, sim. Temos que falar que amamos, temos que abraçar mais. Até mesmo quando um filho, uma criança, a gente dá uma bronca ali na criança, a criança às vezes, né, entendeu a bronca, chorou. Tá, você já entendeu o que eu te falei, entendeu, tal. Explica. Tá, então agora você entende, vem cá, me dá um abraço. Vamos encerrar por aqui. E dá aquele abraço gostoso naquela criança, que ela vai soltar tudo no choro e não vai guardar aquilo para o futuro dela. Maricruz. Maricruz. Seus pacientes são... Essas perguntas não estão vindo para mim, Gibson. Seus pacientes são mais jovens ou sênior? Já foi respondido. Já foi. Agora tem essa aqui. Eu acredito que a psiquiatra trata os sintomas do problema ou doença e o psicólogo trata a causa do problema. Por que não são todos os psiquiatras que indicam psicólogo? Eu acho que depende muito, assim. Caso para caso, né? Mas acho que, geralmente, quando é um transtorno psicológico, é importante ter o acompanhamento psicológico e, se necessário, acompanhamento psiquiatra, né? Eu diria que o psiquiatra, ele trata muito a parte mais orgânica, a parte mais física mesmo, né, do problema. Então, na depressão, ele vai trabalhar com os neurotransmissores, né, na ansiedade também. Então, é muito nessa questão física mesmo, biológica dos transtornos. E o psicólogo, ele, né, como você falou, ele trata a causa, ele trata as causas, né? Porque geralmente é mais de uma, mas trata mesmo o que está por trás daquilo, o que está gerando aquilo que está. E o sintoma é realmente, né, só a pontinha do iceberg, é só tá falando, tem alguma coisa errada aqui, vamos olhar mais fundo, vamos mudar algumas coisas aqui, que não está dando muito certo agora. A Adriane Cruz fez uma pergunta bem interessante aqui. E o psicólogo, ele se trata também? Com certeza, eu faço terapia desde, acho que, no meu segundo ano de faculdade, até a faculdade de psicologia. É muito difícil alguém sair de lá sem começar a fazer terapia, porque mexe muito com a gente, né? O nosso objeto de estudo é o ser humano, então a gente se identifica, a gente identifica a nossa família, nos nossos amigos, mas o psicólogo, ele precisa fazer terapia. Porque a gente se identifica com o paciente, a gente tem algumas questões que a gente, né, vê refletida, ou até vê do outro lado, né? Tipo, mas eu estive do outro lado desse problema aí que você está falando. E é muito fácil a gente cair na questão de, assim, importante se identificar, mas de trazer os nossos problemas para a terapia do nosso paciente. Daí que não é legal. Às vezes a gente pode falar, tipo, eu já passei por isso. O paciente ter essa coisa, tipo, eu não tô sozinho. Mas de eu me colocar no meio da terapia, assim, isso acaba atrapalhando. Então, o terapeuta, ele precisa aprender a separar o que é meu e o que é do paciente. Às vezes, né, sei lá, eu fico muito brava porque alguém fez alguma coisa para o meu paciente. Na verdade, eu fico brava porque muitas pessoas já fizeram isso para mim e eu tô vendo o paciente de fora. Então, né, aprender a separar o que é meu e o que é da paciente é muito importante. E a gente consegue isso fazendo terapia, consegue isso, né, no nosso autoconhecimento. Então, eu acho que é primordial para um terapeuta fazer terapia. É mesmo porque vocês absorvem coisas demais, né? Uhum. Então, às vezes, é bom dar uma extravasada mesmo. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para Mari Cruz, a Deise Estoqueiro, a Jennifer Machado, a Kátia, que já fez algumas perguntas aqui para gente. Quem mais aqui? A Adriane Cruz, a Miriam Moro, beijo. Obrigada, minha querida. O Matheus Vargas, a Daiane Jung, que é uma das nossas assíduas aqui.
A Revista Casual, super beijo para a Rosi Buzinaro, para toda a galera, toda a equipe dela, que é fantástica. Um beijo enorme para o meu amigo querido Edson Edel, estilista maravilhoso. Quem mais aqui? O João Nunes, meu amigo querido, que está passando por uma barra meio pesadinha aí, mas acredite, amigo, estamos aqui para o que der e vier e tudo vai passar. Nada na vida é permanente, nem o bom, nem o ruim. Tudo passa. Beijo a todos vocês que estão participando, mandando perguntas. Fico muito feliz com a participação de vocês. Obrigada mesmo, gente. E mais uma pergunta aqui. Ai, obrigada, Miriam. Beijo. Lá em cima, não vi. Ah, sim. Como controlar a ansiedade no período da noite? Tem alguma dica? Eu acho que de noite é quando vem todos os pensamentos, né? Bom, eu acho que para ansiedade a gente usa muito técnicas de respiração, né? Então a meditação também ajuda muitas pessoas. Mas se concentrar no agora, porque a ansiedade a gente fala, né? Que é um transtorno do futuro e a depressão é um transtorno do passado, né? Então, se concentrar aqui no agora, tem uma técnica que se chama Mindfulness, que também é muito bom, que é sobre você se sentir aqui no agora. Então, pode até ajudar a dormir, né? Você fechar os olhos, respirar fundo, sentir como, né, cada parte do teu corpo, como o teu corpo está deitado na cama, como o lençol toca no teu corpo, enfim. Sentir como você está nesse ambiente agora, o que você está ouvindo. Mas eu acho que se os pensamentos vêm muito fortes, muito incontroláveis, acho que é importante procurar uma ajuda, assim, né, ir para o psicólogo, que às vezes até tomar um remédio, porque né? A ansiedade, ela acelera muitos pensamentos, né? Um chazinho também ajuda, né? Um chazinho calmante, mas se tá num nível muito alto, mais elevado, precisa da medicação mesmo. Mas dá para tomar um chazinho de camomila antes de dormir, respirar fundo e também dá uma ajudada, mas, né, não... Ai, meus amores, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Olha Ela. Eu quero deixar a Maria Luísa se despedir de vocês e passar os contatos dela. Depois a live vai subir para o canal da Rádio Amor e Vida e também daqui 3 dias sobe para o meu canal Cirlei Vitarello. Sexta-feira vai estar no canal Cirlei Vitarello também. Agora você passa os teus contatos aí, se despede da galera e quem sabe numa próxima ocasião a Maria Luísa volta aqui para esclarecer mais algumas dúvidas de vocês. Fique à vontade, Maria Luísa, o programa é seu. Eu queria agradecer pelo convite, né? Acho que foi um papo muito bom. Foi bem legal, assim. E eu acho que eu queria deixar de mensagem é que se você acha que você precisa de ajuda, procure ajuda, não tem problema procurar ajuda, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Então é importante ter alguém que vai te ajudar que vai te ouvir e vai te ajudar a perceber o que você está fazendo que está te fazendo sofrer. Então, acho que é importante, se você acha que precisa de ajuda, procurar ajuda. Tem telefone para contato, e-mail, Instagram, alguma coisa? Instagram não tenho profissional, mas o telefone, eu falo o número? Sabe? Pode, sim, fique à vontade. Bom, meu telefone é 991 24 5424 e o meu e-mail é mlkovac@gmail.com. De qualquer forma, pessoal, depois vai estar lá no canal. Quem quiser se inscrever lá no canal, Programa Olha Elas no YouTube, tudo junto, Programa Olha Elas, segue a gente lá. Sexta-feira esse programa vai estar subindo para o canal do Olha Elas. Mas daqui a pouquinho já vai estar no canal da Rádio Amor e Vida, que é a nossa transmissora. Ok? Então, muito obrigada a todos vocês.
Um super beijo, obrigada a todos de coração, Mari, Cláudio Cruz, Adriana Cruz, todos vocês, um super muito obrigada. E até a próxima quarta-feira com mais um programa Olha Elas. Semana que vem estaremos ao vivo diretamente do ateliê do estilista Edson Edel, um programa incrível falando sobre moda, tendências para o próximo inverno. E as mulheradas aí que vão para uma festa e querem se vestir em grande estilo, querem fazer acontecer, causar realmente, não deixe de procurar o ateliê do estilista Edson Edel no Alto da 15. Vocês vão se surpreender com a qualidade e com os valores. Tá? Um super beijo a vocês e até a próxima.